Você já sentiu que o seu lar, que deveria ser o seu santuário, o seu refúgio seguro, de repente se tornou um lugar pesado espiritualmente? Já se viu questionando por quê, mesmo com todas as suas orações fervorosas, a ansiedade ainda insiste em se instalar, as discussões se tornam constantes, o sono não vem e uma sensação inexplicável de opressão paira no ar? O lar que você tanto se esforça para construir e proteger parece ter uma atmosfera densa, e você se pergunta se há algo mais acontecendo, algo que transcende o físico e o emocional. Essa é uma dor real e profunda que muitas pessoas enfrentam, em silêncio, sentindo o peso de uma batalha invisível dentro de suas próprias casas. Agora, imagine se eu te dissesse que existem 5 salmos, 5 chaves espirituais poderosas, capazes de erguer muralhas invisíveis de proteção ao redor do seu lar. Promessas antigas que, quando proclamadas em voz alta e com fé, não apenas limpam o ambiente, mas quebram cadeias, expulsam as trevas e abrem os céus sobre a sua casa. Não se trata apenas de palavras bonitas ou de poesia sagrada. Estamos falando de verdadeiras armas de guerra espiritual, ferramentas divinas que aguardam ser ativadas por alguém como você, alguém que tem a coragem de se levantar, de crer e de usar a fé para transformar a realidade. Você tem dentro de si a capacidade de mudar a história do seu lar, de torná-lo novamente um lugar de paz, alegria e a presença de Deus. O que muitas pessoas, até mesmo muitos cristãos fervorosos, não compreendem é que o silêncio espiritual dentro de casa pode ser tão perigoso quanto um pecado oculto. Não falar a palavra de Deus, não proclamá-la com autoridade, é o mesmo que permitir que o inimigo sussurre mais alto do que a sua fé. E quando o seu lar não ressoa com a voz das Escrituras, ele se torna um terreno vulnerável. O adversário não precisa gritar para dominar, ele só precisa que você se cale. É nesse vácuo de proclamação que ele encontra espaço para plantar a confusão, a discórdia e a opressão. Ele se alimenta do seu silêncio, das suas dúvidas não expressas, dos seus temores não confrontados. Mas hoje, tudo isso pode e vai mudar. O Espírito Santo deseja abrir os seus olhos para um princípio que poucas pessoas ensinam. Um segredo poderoso para a sua casa e para a sua família. A atmosfera do seu lar pode ser consagrada ao Senhor ou invadida pelo inimigo. A diferença entre um e outro reside naquilo que você decide proclamar. Há um poder imenso nas suas palavras, uma autoridade divina que foi colocada na sua boca. Deus não te deu a sua palavra apenas para ser lida e admirada, mas para ser declarada como uma espada afiada, como uma arma em suas mãos. É um presente de Deus para que você defenda o seu território. Pense comigo. Quando um pai ou uma mãe profetiza sobre seus filhos, eles levantam muralhas invisíveis que o inferno não consegue cruzar. Quando alguém ora em voz alta, usando versículos da Bíblia, essa pessoa convoca exércitos celestiais para agir em seu favor. Quando alguém proclama a verdade em meio à dor, à escuridão, ao caos, a sombra perde sua força, as amarras se quebram. Isso não é teoria, é a prática da fé em ação. E é exatamente isso que você vai aprender hoje neste vídeo. Este não é apenas mais um vídeo qualquer de oração. Este é um chamado claro para todos que estão prontos para lutar pelo seu lar, pela sua família, utilizando as verdadeiras armas espirituais que Deus já os concedeu. Você vai descobrir quais são esses 5 salmos que têm o poder de transformar a sua casa. Mais do que isso, você vai aprender como e quando proclamá-los, de forma que o efeito seja imediato e duradouro. E finalmente você entenderá por que o inimigo tem se esforçado tanto para manter você afastado da sua Bíblia, longe da palavra de Deus. Porque quando você abre a sua boca e declara as Escrituras,
Ele perde todo e qualquer controle sobre o seu ambiente. Ele sabe o poder que reside na sua voz quando ela está alinhada com a verdade divina. Ele treme diante de quem não apenas crê, mas que fala. Antes de mergulharmos nos Salmos, quero te convidar a um ato de fé. Escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa, que vai ativar essa mensagem em sua vida e na de muitas outras pessoas. Deus fala em minha casa. Não faça isso apenas por você. Faça pelo seu lar, pela sua família e por todos que, como você, precisam dessa revelação e estão travando batalhas silenciosas. E enquanto estiver lá, clique no botão curtir deste vídeo. Ao fazer isso, você ajuda esta palavra a alcançar ainda mais lares que necessitam de luz. Além disso, se ainda não for inscrito no canal, faça-o agora. Este canal é um altar onde muitos filhos e filhas de Deus se alimentam espiritualmente, e você é parte fundamental desta comunidade de fé e vitória. Permita-me fazer uma advertência importante. O quinto salmo que vamos revelar hoje tem o poder de quebrar ciclos espirituais que podem ter afetado o seu lar por anos, talvez por gerações. Ele pode ser a chave que vai destravar a paz que você tanto busca, a cura que a sua família precisa, ou a resposta para aquela oração silenciosa que você tem feito há tanto tempo. Por isso, não saia. Permaneça comigo até o final deste vídeo. Cada segundo foi pensado e desenhado para que algo seja ativado não apenas em você, mas também no mundo espiritual que te cerca, transformando a atmosfera da sua casa de dentro para fora. Agora, respire fundo. Relaxe a sua mente e abra o seu coração. Você está prestes a receber uma revelação poderosa, um conhecimento que pode mudar a história da sua casa, da sua família e da sua própria vida para sempre. É o momento de ativar a fé, de tomar posse do que é seu por direito divino. Vamos começar este estudo profundo que tem o poder de transformar o seu lar em um bastião inabalável da presença de Deus. Não é coincidência que, justo quando você decide buscar a Deus com mais intensidade, a atmosfera da sua casa comece a se sentir mais densa. Não é por acaso que, depois de um período de oração, surgem discussões, tensões, noites de insônia ou uma sensação inexplicável de incômodo. O que está acontecendo nem sempre é algo físico, visível aos olhos, ou puramente emocional, limitado aos sentimentos. Muitas vezes é algo profundo e intrínseco, uma realidade espiritual que se manifesta no dia a dia do seu lar. Porque a sua casa, embora seja construída de paredes, portas e janelas, é também um campo espiritual. E acredite, há uma batalha em curso por cada centímetro desse território sagrado. A Bíblia nos revela em Mateus 6,6 uma chave poderosa sobre o espaço do lar, um princípio muitas vezes subestimado. Ela diz: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente." Este versículo não é apenas um convite à intimidade com Deus. É uma revelação profunda sobre o design espiritual do nosso lar. Jesus está indicando que, dentro da sua casa, cada cômodo pode se tornar um altar, um espaço sagrado. Sua sala, sua cozinha, seu quarto, todos podem ser lugares onde o próprio céu se manifeste, onde a presença de Deus se faça sentir de forma palpável. Mas, assim como há a promessa de que seu lar pode ser um lugar de manifestação divina, existe também uma verdade inegável. Se você não preencher seu lar com a presença de Deus, outro que não é Deus ocupará esse espaço. O mundo espiritual detesta o vazio. Onde não há luz, a escuridão se acomoda naturalmente. Onde não há uma voz de fé proclamando a palavra, o sussurro enganoso do inimigo começa a ganhar força e a governar.
E é assim que o que deveria ser um refúgio de paz e segurança se transforma de forma sutil e invisível em um verdadeiro campo de batalha espiritual, onde as lutas não são contra carne e sangue, mas contra forças invisíveis. Quantas vezes você já sentiu que em sua casa se repetem os mesmos padrões de tristeza profunda, de angústia constante, de divisão e discórdia que parecem nunca ter fim? Quantas vezes teve a sensação de que algo te impede de orar naquele ambiente, que o ar está pesado, carregado de uma energia negativa? Essa percepção não é fruto da sua imaginação. É uma evidência clara de que o inimigo tem tentado e muitas vezes conseguido infiltrar um território que, por direito divino, não lhe pertence. Ele busca brechas, pontos fracos, silêncios prolongados para estabelecer sua influência e semear o caos. O que muitos não compreendem é que o lar não é um espaço neutro. Cada palavra que é dita dentro daquelas quatro paredes, cada atitude que é mantida, cada hábito que é cultivado, tudo isso alimenta uma atmosfera. E essa atmosfera, por sua vez, ou convida a presença gloriosa de Deus para habitar e reinar, ou, infelizmente, acaba cedendo lugar ao inimigo e às suas artimanhas. Você já deve ter notado a diferença. Há casas onde a paz é sentida assim que se entra, leveza e uma serenidade que acalmam a alma. E há outras onde, sem razão aparente, sente-se um peso, uma carga inexplicável, uma tristeza que não se consegue definir. Isso é espiritual. Por isso, quando Jesus disse que devemos fechar a porta, ele não se referia apenas à porta física do seu quarto ou da sua casa. Ele falava de fechar a porta espiritual. Fechar a porta ao barulho excessivo do mundo, ao caos, às influências externas que contaminam. E, ao mesmo tempo, abrir um espaço secreto, um lugar para o que é santo, para o que é puro, para o que é divino. Seu aposento, seu lar, não é apenas um lugar onde você dorme ou se abriga, é onde a guerra espiritual é ativada a seu favor. É onde promessas celestiais são seladas, onde cadeias que te aprisionam são quebradas, onde muros de proteção são construídos, inatingíveis para o inferno. O inimigo sabe muito bem que uma família que ora unida em sua casa é uma família blindada, inatingível. Ele sabe que um casamento que proclama a palavra de Deus em voz alta está cercado por um fogo celestial que ele não pode transpor. É por isso que ele ataca a atmosfera do seu lar com tanta veemência. Ele usa o estresse do dia a dia, os problemas financeiros que parecem não ter fim, as pequenas diferenças entre as pessoas para semear o caos, a discórdia, a irritação. Porque enquanto as pessoas discutem, ninguém proclama a palavra. Enquanto reclamam das dificuldades, ninguém ora com fé. Enquanto há um silêncio espiritual, ele avança sem ser percebido. Mas hoje, neste momento, você está recebendo uma revelação poderosa. E essa revelação exige ação imediata. É tempo de você reivindicar a sua casa como um território do reino de Deus. É tempo de fechar todas as portas espirituais ao inimigo e suas influências. É tempo de voltar a ver o seu lar como Deus o projetou e o sonhou, um santuário da sua presença. Talvez você tenha dedicado tempo e esforço para limpar sua casa fisicamente, para decorá-la com carinho, para mantê-la impecável e em ordem. Mas eu pergunto, você tem feito o mesmo espiritualmente? Você tem consagrado cada espaço? Tem falado vida em cada cômodo? Tem feito da sua sala um lugar onde a palavra de Deus ressoa mais alto do que a televisão? Tudo o que você tolera em sua casa, de alguma forma, você está permitindo em seu espírito. E tudo o que você permite em seu espírito, invariavelmente, manifesta-se em seu lar. Não se trata de fanatismo, mas de um entendimento profundo das leis espirituais. O lar é o primeiro altar,
o primeiro campo de treinamento para a fé. É o lugar onde seus filhos aprendem a orar, onde seu cônjuge vê a sua fé em ação, onde você decide, a cada novo dia, quem governa a atmosfera do seu ambiente. E se hoje você decidir consagrá-lo, selá-lo, protegê-lo com a palavra, então as muralhas começarão a se levantar, o inimigo terá que recuar e a atmosfera de sua casa começará a mudar radicalmente. Não porque tudo será perfeito, mas porque você, por um ato de fé e determinação, decidiu que este lar não será um campo de opressão, mas um altar de adoração ao Deus vivo. E se você compreende isso, se sente que a sua casa precisa dessa transformação profunda, então fique atento, porque o que vamos revelar a seguir será o início dessa mudança que você tanto almeja. O primeiro salmo que destrói demônios. Em sua casa, está prestes a ser ativado em sua vida, trazendo a libertação que você tanto busca. Agora que você já compreendeu que o seu lar não é apenas um espaço físico, feito de tijolos e cimento, mas um campo espiritual ativo, é o momento de começar a edificá-lo com o material mais poderoso que existe em todo o universo, a própria Palavra de Deus. Entre todas as passagens que foram usadas por gerações como um escudo impenetrável, um refúgio seguro e uma declaração de guerra espiritual contra as hostes das trevas, há um salmo que se mantém como um baluarte inabalável, uma fortaleza intransponível, o Salmo 91. Este é o primeiro salmo que tem o poder de destruir demônios em sua casa e está pronto para ser ativado. O Salmo 91, versículos 1 e 2 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e o meu baluarte, o meu Deus em quem confio. Perceba, este não é apenas um salmo para ser recitado antes de dormir como uma canção de ninar. Longe disso, ele é uma proclamação de governo espiritual, uma declaração de autoridade sobre o seu ambiente. Cada palavra contida neste salmo é como uma muralha de fogo, um cerco invisível de proteção que se ergue ao redor da sua casa. Cada vez que você o declara em voz alta, não está apenas recitando poesia. Você está ativando uma defesa celestial, um cerco espiritual que impede a entrada do mal. É uma promessa de Deus para a sua segurança e a da sua família. Analise, bem como este salmo começa, aquele que habita. Ele não diz aquele que visita ou aquele que passa por momentos perto de Deus. Habitar é estabelecer-se. É viver permanentemente, é fazer da presença de Deus a sua direção e a sua morada contínua. Quando você decide habitar no esconderijo do Altíssimo, você está selando um pacto espiritual. Esse pacto transforma a sua casa em um terreno inacessível para o mal. É como se um selo divino fosse colocado sobre cada parede, sobre cada porta, sobre cada janela, avisando ao inimigo que aquele território tem um dono soberano e ele não tem permissão para entrar. Mas há algo ainda mais profundo no versículo. É 2 que muda o tom da declaração. Direi eu do Senhor. Isso significa que este salmo não é apenas para ser crido em seu coração, mas para ser falado, proclamado, declarado com a sua boca. O poder real se ativa quando você abre os seus lábios e faz a palavra de Deus ressoar. Existem pessoas que têm Bíblias abertas em suas salas com este salmo, esperando que a simples presença do livro proteja sua casa. No entanto, uma Bíblia, aberta por si só, não muda a atmosfera espiritual, se não houver uma fé ativa e expressa por meio da voz. O que verdadeiramente transforma é a voz do crente declarando com autoridade: O Senhor é o meu castelo, Ele é o meu refúgio, nele eu confio.
Faça deste salmo uma rotina espiritual em seu lar. Declare-o em voz alta a cada manhã, assim que você acorda. Que seja a primeira coisa que suas paredes ouvem. Que seus filhos escutem essa verdade poderosa. Que a sua própria alma receba e seja fortalecida por essa proclamação. Proclame-o especialmente quando o ambiente se tornar denso, quando houver confusão, quando a enfermidade tentar se instalar ou quando o medo quiser dominar. Faça-o em voz alta, faça-o com convicção e com toda a sua fé, porque cada vez que você o faz, está lembrando ao mundo espiritual que você habita sob a sombra protetora do Onipotente. Quando o Salmo 91 é orado e declarado em sua casa, os demônios não conseguem resistir. Eles fogem. O inimigo pode ouvir você dizendo essas palavras e saber que não há brechas, não há vulnerabilidades em seu lar, porque esta passagem declara esperança, cobertura e que a sua casa é um castelo. Ela afirma que você está cercado pelo Deus que nunca falha, que em seu lar não reina o medo, nem a incerteza, nem a escuridão, mas sim o Altíssimo, o Onipotente, aquele em quem você confia plenamente. É uma verdade que sela o seu ambiente com a presença divina. Muitas vezes, o que é espiritual se manifesta de forma sutil no cotidiano. Uma discussão que não deveria ter acontecido, mas que se arrasta por horas. Uma insônia que se repete, noite após noite, sem explicação. Um ambiente pesado que ninguém consegue justificar. O que parece pequeno no mundo visível pode ser uma grande rachadura no invisível, uma brecha pela qual as trevas tentam entrar. E quando você fala este salmo com fé, você está fechando essas rachaduras. Você está proclamando com autoridade que aquela casa tem um dono, e não é o caos, não é a opressão, mas sim o Senhor Jesus Cristo. Torne o Salmo 91 uma rotina espiritual inegociável. Leia-o em cada cômodo da sua casa. Declare-o antes de dormir. Escreva-o em pequenos papéis e colhe-os onde você possa vê-los com frequência. Na porta de entrada, na geladeira, no quarto dos seus filhos. Que a sua casa seja inundada com esta verdade poderosa. Não o faça por superstição, não por costume, mas como um ato consciente de edificar muros de proteção com a palavra viva de Deus. Este salmo também fala de proteção diante de doenças, pestes e ataques ocultos. E não é por acaso que Deus deixou essa promessa para você. Ele sabia que haveria tempos em que a sua família precisaria de um refúgio, e esse refúgio não é uma estrutura física, é a sua sombra, o seu abrigo. E você tem acesso a ela pela fé. Repita estas palavras, com plena certeza em seu coração e em sua boca. Minha casa está sob a sombra do Onipotente. Nada me tocará que Deus não permita, e o que Ele permitir, Ele usará para o meu bem. Lembre-se, não basta apenas ler, não basta ter a Bíblia aberta. O poder real está em falar, em proclamar, em ativar cada dia. Porque quando você fala este salmo, a sua casa deixa de ser um terreno comum e se transforma em um bastião inabalável do reino de Deus. E se um único salmo pode fazer tudo isso, imagine o que está por vir. O que você vai conhecer a seguir elevará ainda mais o seu discernimento espiritual e a sua autoridade. O próximo salmo que vamos ativar não só blindará sua casa, mas também o ensinará a golpear de volta, a confrontar o inimigo com a armadura de Deus. Prepare-se para o próximo passo, pois a batalha continua, mas você não está sozinho. Você está armado e coberto pelas promessas de Deus. Depois de proclamar a cobertura celestial do Salmo 91, sua casa começou a ser selada espiritualmente. Mas isso é apenas o primeiro muro de proteção. Agora é o momento de armar-se, de vestir cada canto do seu lar com uma autoridade ativa, sólida e ofensiva.
O segundo salmo, que tem o poder de destruir demônios em sua casa, embora não venha diretamente do livro de Salmos, contém uma força e um poder equivalentes, e é uma das mais importantes declarações para blindar o seu ambiente. Efésios 6:11. Este versículo nos instrui de forma clara e direta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Essa não é apenas uma sugestão, uma ideia agradável. É uma ordem direta do céu. Deus não nos chama para nos escondermos, para nos encolhermos diante dos desafios. Ele nos chama para nos vestirmos, para tomarmos uma postura firme, consciente e de prontidão. Porque o inimigo não ataca apenas com violência explícita, com ataques frontais e barulhentos. Muitas vezes, ele se disfarça de rotina, de cansaço acumulado, de distração, de apatia espiritual, de um desânimo que parece não ter causa. As ciladas do diabo nem sempre vêm com estrondo. Frequentemente, elas se infiltram como pensamentos negativos persistentes, como emoções descontroladas que roubam a paz, como uma frieza espiritual que se instala aos poucos. É por isso que você deve vestir-se dessa armadura todos os dias. Não apenas uma vez por semana, ou somente quando as coisas estiverem ruins, mas diariamente, da mesma forma que você não sai de casa sem suas roupas, sem estar preparado para o dia. Assim também, você deve revestir a si mesmo e o seu lar com o equipamento celestial que Deus preparou. E essa armadura não é só para você, ela é para o seu lar, para cada pessoa que nele habita. Ela é para proteger o ambiente e as mentes de todos que cruzam a porta da sua casa. Agora, o que significa declarar esta palavra sobre a sua casa? Significa que a cada manhã, antes mesmo de você se levantar para enfrentar o mundo, você sela o seu ambiente com a autoridade divina. Significa que, enquanto seus filhos se preparam para a escola, enquanto você prepara o café da manhã, há uma proclamação silenciosa, mas poderosa, que cobre todo o seu lar. Hoje, nós nos vestimos com a armadura de Deus. Nenhuma estratégia do inimigo prosperará aqui. Esta casa está blindada pela fé, selada pela presença do Senhor. Imagine por um instante uma casa onde cada cômodo tem um escudo invisível de proteção. Uma casa onde os capacetes da salvação estão postos sobre cada mente, protegendo contra pensamentos de ansiedade e desesperança. Onde a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é ouvida e proclamada ativamente. Onde o cinturão da verdade envolve cada conversa, garantindo que a mentira não encontre espaço. Onde os pés estão calçados com a prontidão do Evangelho da paz, mesmo em meio ao caos. Isso não é uma metáfora distante. Essa pode ser a sua casa, a sua realidade, se você tomar essa palavra e a declarar com fé e convicção todos os dias. O apóstolo Paulo não escreveu Efésios 6:11 como uma ideia bonita ou uma reflexão filosófica. Ele estava descrevendo uma postura espiritual de resistência e domínio que os crentes da época precisavam adotar. Ele falava para pessoas que enfrentavam perseguição, confusão e uma escuridão espiritual intensa. E a eles, ele disse: não lutem com suas próprias forças. Coloquem a armadura, e não apenas uma parte dela, mas toda a armadura. Por quê? Porque o inimigo sempre busca a grieta, a rachadura. Se falta um escudo em algum lugar, é ali que ele ataca. Se não há palavra, é ali que ele sussurra a dúvida. Se não há verdade, é ali que ele semeia a mentira. Mas quando você se levanta e declara Efésios 6:11 sobre a sua casa, o inferno reconhece essa voz. Porque não é uma voz humana comum. É a voz de um filho de Deus, de uma filha de Deus, vestido para a guerra, preparado para a batalha. E no mundo espiritual, a armadura é vista, sentida e respeitada.
Faça disso parte de sua rotina diária. Ao despertar, antes de sair de casa, antes de dormir, ponha suas mãos sobre as portas, sobre as janelas e declare: hoje nós nos vestimos com toda a armadura de Deus. Nenhuma cilada do inimigo terá efeito aqui. Esta casa não é terreno do adversário. Ela pertence ao Senhor. Inclua sua família nesse processo. Ensine aos seus filhos que não basta apenas orar em silêncio. É preciso proclamar. É preciso armar-se espiritualmente. Diga-lhes que a guerra não é contra pessoas, mas contra forças espirituais que querem entrar, mas não conseguirão se a casa estiver vestida de luz e autoridade. E se você sente que tem baixado a guarda, que há áreas do seu lar sem a devida cobertura, não se culpe. Apenas retome a armadura. Volte a declarar com mais vigor, porque a batalha não se perde por erros passados, mas por não se levantar novamente, por não retomar a sua posição. E hoje é o dia de você voltar a ficar firme, inabalável. Efésios 6:11 é mais do que um versículo. É uma estratégia de defesa ativa, uma declaração que transforma o seu ambiente em um bastião impenetrável. É como se cada palavra que você pronuncia tecesse uma muralha espiritual que o inimigo não pode atravessar. Não importa a sua astúcia ou a sua força. Não importa se a sua casa é pequena ou grande, se você vive sozinho ou com muitos. O que realmente importa é quem reina ali, quem estabelece a autoridade. E quando você proclama esta verdade, você está dizendo em voz alta para todo o mundo espiritual: aqui reina a autoridade de Cristo. Aqui estamos armados para a batalha. Aqui não se rende terreno ao inimigo. E sabe o que acontece quando a sua casa está armada? A paz se estabelece, a confusão foge, a ansiedade perde sua força. Porque onde há autoridade espiritual estabelecida, o inimigo não pode manter domínio. Então, levante sua voz. Faça com que cada cômodo da sua casa ouça. Proclame esta palavra poderosa, até que cada parede vibre com o eco do céu. Porque a sua casa foi projetada por Deus para ser um refúgio de glória, um lugar de manifestação da sua presença, e não um alvo fácil para as trevas. E se isso já está começando a mudar a atmosfera do seu lar, espere para ver o que vem a seguir. O próximo salmo que ativaremos não só blindará sua casa, mas também o ensinará a vencer o medo, aquela força sutil que se infiltra silenciosamente, porque o inimigo sabe que, se não pode entrar pela porta da frente, tentará entrar pela sua mente e pela dos seus familiares. Prepare-se para o próximo passo, pois a batalha continua, mas você não apenas está coberto. Você está armado e capacitado por promessas que o farão triunfar. Quando uma casa está revestida da armadura de Deus, o ambiente espiritual começa a se transformar de forma perceptível. Contudo, existe uma força sombria e sutil que muitas vezes consegue se infiltrar por frestas menores, por rendas mais discretas, as emoções descontroladas e os pensamentos não confrontados. Essa força é o medo. Ele nem sempre se manifesta como um rugido assustador ou um ataque frontal. Muitas vezes, o medo entra como um sussurro, uma pequena dúvida, uma preocupação que cresce. É por essa razão que o terceiro salmo, ou para ser mais preciso, o terceiro versículo poderoso, que destrói demônios em sua casa, é 2 Timóteo 1:7. Ele diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de sobriedade. Este versículo é uma declaração direta e frontal contra uma das armas favoritas do inimigo, o medo. O medo paralisa, apaga a fé, contamina o ambiente e divide relacionamentos. Ele cria barreiras invisíveis entre nós e as promessas maravilhosas que Deus tem para nossas vidas e para o nosso lar.
Mas a palavra de Deus nos lembra de uma verdade libertadora. O medo não vem de Deus. Ele não é um sentimento inocente ou uma emoção natural em todas as situações. O medo, muitas vezes, é um espírito, e como espírito, deve ser confrontado com a autoridade divina que lhe foi concedida. Em muitas casas, o medo age como um inquilino silencioso. Ele vive nos cantos da ansiedade diária, manifestando-se em pais que perdem o sono, preocupados com o futuro incerto dos filhos, em mães que sentem que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, em filhos que absorvem a atenção do ambiente sem sequer compreender o porquê. O medo é tóxico, e quando ele não é confrontado, ele se normaliza, e o que se normaliza ganha força, enraiza-se e se torna cada vez mais difícil de ser arrancado. Mas quando você se levanta e proclama esta palavra em seu lar, algo poderoso se rompe na atmosfera espiritual da sua casa. Porque, ao declarar 2 Timóteo 1,7, você está lembrando ao inferno e à sua própria alma que esse espírito de temor não foi enviado por Deus. Ele não faz parte do design original para o seu lar. Ele não tem autorização legal para habitar naquele lugar. Mais do que confrontar o medo, essa passagem ativa 3 armas espirituais poderosas dentro do seu lar: fortaleza, poder, amor e sobriedade, domínio próprio. Fortaleza para exercer autoridade espiritual e resistir aos ataques. Amor para contrariar a frieza, a desconfiança e a divisão que o medo provoca. E sobriedade ou domínio próprio para não agir impulsivamente, mas ser guiado pela sabedoria e pela paz do Espírito Santo. Faça desta uma proclamação diária em sua casa. Aqui não há lugar para o medo. Esta família foi projetada para caminhar em fortaleza, em amor e com sobriedade. Diga isso em voz alta, com convicção. Escreva em lugares visíveis, para que a sua casa se transforme em um eco constante desta verdade. Se seus filhos têm medo à noite, ensine-lhes este versículo, que eles o repitam antes de dormir. Se seu cônjuge tem estado sob o peso da ansiedade, declare este versículo junto com ele ou ela. Se você mesma tem sido dominada por pensamentos que a paralisam, coloque a mão no seu peito e proclame: não me governa o medo, me governa o Espírito de Deus. O medo é como uma sombra que foge desesperadamente diante da luz da verdade. E a verdade é que você não é uma vítima passiva. Você é um portador do espírito de fortaleza. Você é templo do Deus vivo, que não treme diante de absolutamente nada. E se esse espírito de poder habita em você, então a sua casa está sob o seu domínio, sob a sua soberania. Nos dias mais sombrios, quando tudo parece desmoronar, este versículo se torna uma âncora inabalável. Quando tudo ao seu redor grita caos e desespero, você pode responder com a certeza de que não foi chamado para viver encolhido, tremendo ou fugindo. Você foi chamado para reinar com Cristo. E se ele vive em você, então o medo é uma entidade ilegal na sua atmosfera. Lembre-se disto: o medo não se vence com lógica ou argumentos racionais. Ele se vence com a fé falada, com a palavra de Deus proclamada em voz alta. Não basta apenas tentar não ter medo, é preciso substituir o medo por aquilo que Deus já declarou. E o que ele declarou é claro: eu não te dei esse espírito. E se Deus não lhe deu esse espírito, você não tem absolutamente nenhuma razão para conservá-lo. Faça de 2 Timóteo 1,7 um escudo na porta da sua casa. Que seja a primeira coisa que você vê ao entrar. Que cada vez que a dúvida tentar paralisá-la, você se lembre: isso não é meu, isso não me pertence, e o que não me pertence deve sair. Quando esta palavra se torna uma rotina espiritual em seu lar, o ambiente começa a respirar paz de uma forma diferente.
As noites se tornam mais tranquilas. Os pensamentos mudam. A família recupera o seu centro, a sua estabilidade, porque onde a fé reina com autoridade, o medo não pode permanecer. O inimigo sabe que o medo lhe dá acesso, que enquanto você duvida, ele avança sem ser notado. É por isso que esta palavra é um ferrolho, um alarme, um grito espiritual que ecoa. Aqui não manda o temor, aqui manda o Espírito do Deus vivo. E se isso já está sacudindo o ambiente da sua casa, o próximo salmo que vamos ativar a levará ainda mais longe, para uma dimensão de autoridade que o inimigo não pode resistir. Prepare-se para receber poder para pisar serpentes, pois o próximo versículo é como dinamite espiritual e será sua ferramenta para esmagar toda e qualquer força do inimigo. Até agora, blindamos sua casa com a proteção divina do Salmo 91. Vestimos sua alma e seu lar com a armadura de Deus de Efésios 6:11. E expulsamos o medo com a autoridade de 2 Timóteo 1:7, ativando a fortaleza, o amor e o domínio próprio. Mas há algo a mais que você precisa compreender para que seu lar não seja apenas um refúgio, mas também um lugar de conquista espiritual. Não basta apenas resistir aos ataques. Deus o chamou para exercer domínio e autoridade. E é por isso que o quarto salmo, que destrói demônios em sua casa, é na verdade uma poderosa declaração de Jesus encontrada em Lucas 10:19. Este versículo afirma categoricamente: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essas palavras não são uma promessa futura distante, nem um desejo simbólico. Elas são uma declaração de guerra pronunciada pelo próprio Jesus Cristo. Uma entrega direta de autoridade, uma afirmação categórica de que o inimigo não está acima de você, mas sim sob os seus pés. O grande problema, porém, é que muitos crentes não vivem como se essa verdade fosse real. Eles têm a autoridade, mas não a exercem. Possuem as chaves, mas não abrem as portas de poder. Jesus não disse: eu lhes darei poder um dia. Ele disse: já dei. Isso significa que hoje, neste exato momento, na atmosfera onde você se encontra, você já possui o poder. Você tem a autoridade legal do céu para declarar o que pode e o que não pode permanecer em seu lar, o que entra e o que sai, o que é tolerado e o que é rejeitado. Mas a autoridade não se pensa, ela se fala. E este é o grande segredo que muitos ignoram. A autoridade espiritual não é ativada por pensamentos silenciosos ou por uma intenção muda. Ela é ativada pela palavra falada, pela sua voz proclamando a verdade. Quando você se levanta em sua sala, em seu quarto, ou em qualquer cômodo da sua casa e diz com firmeza: em nome de Jesus, toda sombra, toda influência contrária deve sair desta casa. Você não está apenas repetindo uma fórmula. Você está fazendo valer um decreto do reino de Deus. Você está exercendo o seu direito espiritual como filho ou filha de Deus. Este versículo contém duas imagens poderosas: serpentes e escorpiões. Eles são símbolos de tudo o que é venenoso, enganoso, de tudo o que ataca das sombras, de forma oculta e traiçoeira. Quantas vezes sua casa tem sido perturbada por pensamentos negativos que ninguém expressou em voz alta, por feridas do passado que continuam sangrando em silêncio, por ciclos repetitivos de angústia ou divisão que parecem não ter fim? Tudo isso é veneno espiritual. E Jesus está lhe dizendo: pise sobre isso, você tem poder sobre tudo isso. Proclamar esta passagem é como caminhar por seu lar com uma coroa invisível na cabeça e um cetro de justiça em suas mãos, decretando aquilo que já foi estabelecido no céu. Você não precisa pedir permissão ao inimigo para expulsá-lo de sua casa.
Você não precisa esperar que as circunstâncias mudem para começar a falar a palavra. Você já tem o poder. O inferno sabe disso. Ele apenas espera que você o esqueça. Mas você não vai esquecer, porque hoje você está sendo despertado para sua verdadeira posição em Cristo. Hoje você sabe que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos vive em você. E se esse poder está em você, então não há trevas que possam permanecer em seu lar. Faça de Lucas 10:19 uma declaração diária. Caminhe por sua casa dizendo: eu tenho poder sobre toda a força do inimigo, nada me fará dano algum. Este lar está sob a autoridade divina. Todo espírito que não honra a Cristo deve ir-se daqui. Esta casa não pertence às trevas, ela pertence ao reino de Deus. E não apenas você deve dizer isso. Ensine aos seus. Quando seus filhos repetem esta palavra, o inimigo treme. Quando sua família ora com essa consciência, os muros espirituais se fortificam, porque essa autoridade não é humana, ela é celestial. Não permita mais que o inimigo se sinta confortável em seu ambiente. Não tolere nem o mais sutil sussurro de derrota. Se você sente opressão, se há áreas de sua casa onde a paz não se instala, então levante-se, fale, declare, tome sua posição de autoridade. Há uma verdade que você deve recordar cada vez que proclamar esta palavra. O inimigo não pode resistir a uma voz que proclama a partir da identidade. Quando você fala sabendo quem você é em Cristo e o que lhe foi entregue, então o que sai da sua boca não é uma opinião, é uma ordem no mundo espiritual. E não se esqueça, nada vos fará dano algum. Essa é a promessa. Não diz que não haverá batalha, mas assegura que você não será derrotado, porque em Cristo a vitória já lhe foi dada. Agora você só precisa caminhar nela. Então, faça isso. Pise com firmeza sobre as trevas. Declare sem medo. Levante a voz, porque sua casa será conhecida como território de Deus, como um lugar onde não habitam serpentes, mas a presença divina, onde não reinam escorpiões, mas a paz do céu, onde não se ouve o sussurro do inimigo, mas a proclamação do Filho de Deus. E se você acredita que este nível de autoridade é o mais alto, saiba que ainda falta uma camada mais profunda. O próximo salmo não é apenas uma cobertura ou uma ferramenta para expulsar o medo, ele é uma sentença. É um muro espiritual que garante que toda arma que o inimigo forjar contra você será inútil. Prepare-se para ativar um escudo de fogo que o inferno não pode atravessar. Depois de ter ativado a autoridade espiritual com Lucas 10:19, você está pronto para estabelecer o escudo final, aquele que não apenas detém os ataques, mas os anula por completo. É o escudo que não só resiste às investidas do inimigo, mas que as sentencia com uma declaração inabalável. Aqui nenhuma arma prosperará, porque o quinto salmo, que destrói demônios em sua casa e sela sua vitória, é a poderosa promessa encontrada em Isaías 54:17. Este versículo diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Esta passagem é muito mais do que uma promessa. Ela é uma declaração legal do reino dos céus. É um decreto divino que desativa o poder de toda e qualquer obra das trevas. A palavra não diz que as armas não serão forjadas, que o inimigo não tentará. Não, ela afirma com certeza que não prosperarão. Isso significa que o adversário pode tentar, pode planejar, pode lançar seus dardos, mas o resultado final já foi escrito por Deus. Eles não terão sucesso. E sabe o que isso significa para o seu lar? Significa que toda estratégia do inferno tem um limite claro, uma barreira intransponível quando você se posiciona nessa promessa. Não importa quão elaborados sejam os ataques espirituais que
Se levantaram contra sua família, sua saúde, suas finanças ou sua paz mental. Se você se posicionar nessa promessa, tudo o que foi planejado para te ferir será frustrado. Mas atenção, essa palavra não é automática. Ela precisa ser ativada, proclamada e defendida por você. O versículo continua: e condenarás toda língua que se levantar. Isso quer dizer que você não pode ficar calado. Você deve falar. Você deve responder no mundo espiritual quando algo se levanta contra a sua casa. Quantas vezes você já sentiu que há palavras malditas flutuando em seu ambiente? Críticas veladas, fofocas maliciosas, maldições lançadas no oculto, palavras ditas com a intenção de causar dano. O inimigo tenta usar tudo isso como portas de entrada para o seu lar. Mas esta promessa divina te lembra que você tem o poder e a autoridade para condenar, cancelar e anular cada uma dessas palavras. Quando você proclama Isaías 54:17 sobre sua casa, é como se estivesse traçando um círculo espiritual de fogo ao redor dela. É como se você dissesse ao inferno: pode tentar, mas não pode passar daqui. Você está firmando um pacto com o céu, onde o próprio Deus garante que sua salvação é a sua segurança. Faça disso parte da sua guerra espiritual diária. Levante-se em sua sala e declare em voz alta: nenhuma arma forjada contra esta casa prosperará. Aponte para o quarto dos seus filhos e diga: toda língua que se levantar em juízo será condenada. Toque a porta principal do seu lar e afirme: este lar está coberto pela herança dos servos do Senhor. Você não precisa entender como o inimigo opera para detê-lo. Você só precisa falar o que Deus já declarou. E Deus disse que nenhuma arma terá sucesso. Ele não disse talvez ou com sorte. Ele disse com certeza: nenhuma. Isso inclui doenças que parecem se repetir em sua família, ruínas econômicas que afetaram gerações, depressões silenciosas que insistem em retornar, pensamentos de desesperança, divisões em seu casamento, insônias inexplicáveis. Tudo o que foi desenhado nas sombras não prosperará se esta palavra se tornar o seu escudo, a sua declaração constante. E sabe por quê? Porque esta é a sua herança. Não se compra, não se negocia, não se merece por mérito próprio. Ela se recebe pela fé. Se você é um servo ou serva do Senhor, essa promessa pertence a você, não como um empréstimo, mas como um legado eterno. Às vezes, você se pergunta por que, sendo uma pessoa de fé, continua sendo atacada. A resposta está aqui. O inimigo forja armas, sim, mas você tem o poder de detê-las. O ataque pode vir, mas o resultado final depende da sua posição, da sua voz. Se você permanecer em silêncio, as armas podem atingir. Mas se você falar, se posicionar, se condenar aquilo que se levanta contra você, então o que o inimigo planejou cairá por terra antes mesmo de te tocar. Este versículo é uma arma poderosa para pais e mães que veem seus filhos caminhando por caminhos de escuridão. É uma espada afiada para casamentos que estão sob ataque constante. É um refúgio para mentes cansadas e sobrecarregadas. É um grito de guerra para lares que toleraram por tempo demais a presença do mal sem confrontá-lo. Levante-se, proclame, escreva-o na entrada da sua casa, no batente da sua cama, na geladeira. Que o seu lar seja saturado desta verdade. Que cada parede ouça: aqui nenhuma arma prospera. Porque o que você está fazendo ao declarar isso não é apenas proteger o presente. Você está estabelecendo um precedente espiritual. Você está dizendo: aqui não se luta com medo, aqui se luta com promessa. Aqui não reina a dúvida, aqui governa a palavra de Deus. E agora que você ativou os 5 salmos que destroem demônios em sua casa, é o momento de compreender uma verdade que muda tudo. Não basta apenas conhecer
essas promessas. É preciso vivê-las, caminhar nelas, transformá-las em uma atmosfera permanente no seu lar. Nos próximos minutos, você aprenderá como manter aceso o que você declarou, como garantir que sua casa nunca mais seja vulnerável. Porque o que você começou hoje deve se tornar um estilo de vida, uma rotina ininterrupta de fé e proclamação. E esse é o nosso próximo passo crucial. Depois de ter proclamado os 5 salmos e versículos que destroem demônios, algo poderoso começou a mudar em sua casa. Mas agora vem uma parte absolutamente vital do processo: manter acesa a atmosfera espiritual. Porque não basta apenas uma declaração inicial, não basta um momento de fervor ou uma única oração. O que foi ativado em seu lar precisa ser alimentado continuamente. E é exatamente isso que o Senhor nos ensina em Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Essa instrução não foi simbólica para o povo de Israel, foi um mandamento direto de Deus. O altar do antigo tabernáculo devia arder dia e noite, sem interrupção. E embora hoje não tenhamos altares de pedra ou sacrifícios de animais como antes, seu lar é agora o altar. Sua sala, sua cozinha, seus quartos, todos esses são territórios espirituais. E o fogo da presença de Deus deve ser mantido aceso neles. Muitas pessoas experimentam momentos maravilhosos de libertação, de paz profunda, de restauração em seus lares, mas com o tempo sentem que tudo volta a se apagar, que a velha atmosfera retorna. Por quê? Porque não entenderam este princípio fundamental. O que não se alimenta se apaga. Assim como o fogo natural precisa de lenha constante para continuar queimando, o fogo espiritual em seu lar precisa de alimento. Palavra, oração, louvor, adoração e obediência. Existem lares que vivem em temporadas de vitória alternadas, com períodos de escuridão. Não é porque Deus se retirou ou porque Ele não os ouve, mas porque o altar foi deixado apagar. As pessoas deixaram de declarar a palavra, pararam de orar com fervor, esqueceram de ensinar a seus filhos sobre a fé, deixaram de colocar Deus como o centro de tudo. E o fogo, que um dia ardia com intensidade, se transformou em cinzas. Mas eu te digo, isso pode mudar, e não é algo difícil ou complicado. Apenas exige intencionalidade e constância. Aqui está uma verdade que você deve abraçar com todo o seu ser. Sua casa precisa ser um altar vivo, pulsante da presença de Deus. Não um campo de batalha onde você apenas reage quando o inimigo ataca, mas um território aceso, onde a presença de Deus habita de forma constante, onde Ele se sente à vontade para reinar. Como podemos alcançar isso? Primeiro, estabeleça horários de fogo. Assim como você tem horários para se alimentar, para trabalhar ou estudar, também precisa ter tempos dedicados para alimentar o fogo espiritual em seu lar. Não precisa ser algo grandioso ou demorado. Pode ser uma oração curta pela manhã, uma leitura de um versículo à noite, um tempo de louvor, na cozinha enquanto prepara uma refeição. O importante é que não seja ocasional. Tem que ser contínuo. A regularidade alimenta a chama. Segundo, envolva toda a sua casa. A carga espiritual do lar não deve ser levada por uma única pessoa. Quando toda a família participa, mesmo que com pequenos atos, o ambiente muda de forma poderosa. Incentive seus filhos a declarar versículos. Peça para seu cônjuge colocar canções de louvor, que cada membro da família tenha uma parte ativa em manter o fogo aceso. A união na fé fortalece o altar. Terceiro, vigie o que entra em seu lar. Você não pode acender um altar e, ao mesmo tempo, abrir portas para o inimigo. Faça uma revisão consciente do conteúdo que você consome, das conversas que você sustenta, das influências que você permite dentro de suas 4 paredes. Se algo esfria seu espírito, se tira a sua paz, se te afasta da presença de Deus, saiba que não vem dele.
O altar precisa de pureza, de santidade, não de distrações ou contaminações. Quarto, use seus espaços como lugares santos. Às vezes, pensamos que só se pode orar no quarto ou ler a Bíblia na igreja, mas a sua cozinha pode ser um lugar de adoração fervorosa. Sua sala pode se tornar um centro de proclamação da palavra. Seu banheiro pode ser um refúgio para orações íntimas. Não limite o fogo de Deus a um único canto. Faça com que todo o seu lar arda com a presença dele, tornando cada cômodo um espaço consagrado. Quinto, e talvez um dos segredos mais poderosos para manter a atmosfera acesa: fale em voz alta. A proclamação constante é vital. Quando você fala vida, quando você lembra as promessas de Deus, quando você cita as Escrituras em voz alta, você está alimentando a chama do Espírito. Mesmo que você não sinta nada no momento, mesmo que pareça repetitivo ou que você esteja apenas cumprindo uma rotina, o fogo se acende na constância da sua voz e da sua fé. E isso é importantíssimo. Não se desanime se um dia você falhar, se esquecer de alguma coisa, se tiver um momento difícil. Não acredite que o altar se perdeu ou que o fogo se apagou para sempre. Apenas volte a acendê-lo. Volte a proclamar, volte a levantar suas mãos e sua voz. O fogo de Deus não depende das suas emoções voláteis. Ele depende da sua entrega contínua e da sua decisão de mantê-lo aceso. Lembre-se, o inimigo não teme uma casa que se acendeu apenas uma vez. Ele teme, sim, uma casa que permanece acesa, que arde incessantemente com a presença de Deus. Porque ele sabe que onde há fogo constante, ele não pode habitar. Onde há louvor contínuo, ele não pode sussurrar mentiras. Onde há palavra declarada diariamente, ele não pode semear a mentira. Levítico capítulo 6, versículo 13, não é uma sugestão, é uma estratégia de vitória. É a chave para não retroceder, para não perder o terreno que você conquistou. É o plano de Deus para que você não viva por temporadas, mas por uma convicção inabalável. Para que você não seja daqueles que acendem e apagam, mas daqueles que ardem sem cessar. Declare hoje mesmo: minha casa não será um altar apagado. Meu lar arderá cada dia com a presença de Deus. A presença de Deus não visitará esta casa. Ela habitará nela permanentemente. E se você fizer isso, não apenas estará protegendo sua atmosfera atual, mas estará preparando o caminho para o que está por vir. Porque o fogo constante não apenas protege, ele também ensina. E no próximo passo, veremos como transmitir esse fogo sagrado para a próxima geração, garantindo que o inferno perca muito mais do que uma única batalha em seu lar. Você aprendeu como manter o fogo aceso em sua casa, como declarar promessas e estabelecer um altar espiritual vivo. Mas agora é crucial identificar uma estratégia muito sutil que o inimigo tem usado por séculos para recuperar terreno em lares que já haviam sido consagrados: o silêncio. Sim, porque enquanto você se cala, ele sussurra. Enquanto você guarda silêncio, ele estabelece uma atmosfera de confusão. Enquanto você pensa na palavra de Deus, mas não a fala, ele semeia o caos e a discórdia em seu ambiente. E aqui está uma das verdades mais perigosas para o inferno. Satanás não teme uma Bíblia fechada ou aberta na estante. Ele teme, de forma avassaladora, uma boca aberta que proclama a palavra. É por isso que o inimigo fará tudo o que estiver ao seu alcance para que você não fale. Ele tentará te fazer sentir cansado demais, envergonhado, distraído. Ele tentará te convencer de que não vale a pena declarar um versículo em voz alta, que não há poder em repetir uma promessa, que é um exagero falar as Escrituras em voz alta. Mas eu quero que você saiba a verdade. Cada vez que você proclama um versículo da Bíblia, há um terremoto no mundo espiritual.
E Jesus nos mostrou isso de forma inequívoca em Marcos, capítulo 4, versículo 39, quando ele se enfrentou a uma tempestade desatada enquanto cruzava o mar da Galileia com seus discípulos. A Escritura diz: "E levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança." Percebe a profundidade disso? Jesus não orou em silêncio mentalmente. Ele não apenas pensou na calma. Ele não meditou na paz. Ele falou, ele repreendeu, ele decretou, e o caos da natureza obedeceu à sua voz. A tempestade não se deteve com pensamentos positivos ou boas intenções. Ela se deteve com uma palavra de autoridade proferida em voz alta. Porque quando a voz de Deus é liberada, o desordem se alinha e a paz se estabelece. E você, como filho e filha de Deus, foi criado à imagem e semelhança dele. Isso significa que a sua voz, quando está alinhada com a palavra e a vontade de Deus, tem peso, tem poder, tem fogo, mas Satanás sabe disso. É por isso que ele prefere que você se mantenha em silêncio. Ele quer que você apenas leia a Bíblia com os olhos, mas não com a boca. Ele quer que você se acostume a uma fé interna, que não se expressa, que não incomoda o ambiente espiritual. Porque ele sabe que enquanto você não fala, ele pode continuar operando livremente. Mas no momento em que você abre a sua boca e diz: "Silêncio, esta casa pertence ao Senhor. Aqui não governa o medo, mas a paz de Cristo." Nesse exato instante, o inferno recua e perde o controle. E aqui está o padrão que se repete em muitos lares. As pessoas começam com entusiasmo, com proclamações e orações fervorosas. Mas com o passar do tempo, o ritmo diminui, as palavras cessam e a atmosfera espiritual esfria gradualmente. E então, pouco a pouco, a voz do inimigo volta a se fazer sentir nas discussões, na apatia, no cansaço inexplicável, na insônia. E sabe por quê? Porque onde não se fala a fé, ouve-se a confusão. Onde não se proclama a palavra, a escuridão preenche o vazio deixado. Este é um chamado urgente para você. Não se acostume com o silêncio. Não transforme sua casa em um lugar sem voz profética, porque onde não há proclamação da palavra, não há defesa eficaz. E onde não há defesa, o inimigo avança sem resistência. Comece a falar agora. Não espere sentir algo ou ver uma mudança imediata. Proclame a paz antes que a tempestade chegue. Declare proteção antes que o ataque se levante. Fale vida antes que a morte tente tocar a sua porta. A voz de Jesus acalmou o mar furioso. A sua voz, cheia de fé e da palavra, pode acalmar o seu lar e trazer a bonança. Você não precisa ser perfeito. Não precisa usar palavras elegantes ou discursos rebuscados. Você só precisa de fé. Fé de que o que Deus disse se cumprirá, e enquanto você o declarar, a atmosfera responderá. Faça da proclamação verbal parte do seu dia. Ao despertar, declare: "Hoje o Senhor é a minha paz e a paz do meu lar." Ao deitar-se, diga: "Minha casa está nas mãos de Deus." Ao perceber alguma tensão no ambiente, proclame: "O amor de Cristo governa este lugar." Cada palavra que você fala é uma semente lançada. Cada proclamação é uma espada afiada contra as trevas. Não viva mais em silêncio diante dos desafios do seu lar. Jesus nos deu o exemplo claro. Ele não se calou diante da tempestade. E você também não deve se calar diante do que perturba o seu lar. Porque o inimigo se acomoda onde a palavra de Deus não é falada. Mas ele foge desesperadamente onde a palavra ressoa com autoridade e fé. E se você quer saber como transformar esse ambiente com poder duradouro, o que veremos a seguir é crucial. Como limpar espiritualmente cada canto da sua casa. Porque uma casa que fala a palavra também deve fechar portas que nunca deveriam ter sido abertas. E é isso que veremos agora.
para consolidar a vitória em seu lar. Quando a sua voz se transforma em uma espada e a palavra de Deus começa a preencher o ambiente do seu lar, algo natural e poderoso acontece. O inimigo perde o seu poder. No entanto, isso não significa que ele ficará de braços cruzados. Muitas vezes, quando a atmosfera começa a mudar e a luz de Deus se manifesta, ele busca frestas menores, tenta se infiltrar por rendas invisíveis. E, frequentemente, essas frestas estão em objetos, hábitos ou até mesmo em atitudes aparentemente inofensivas que permitimos dentro de casa. Não basta apenas declarar a palavra se aquilo que habita em seu entorno contradiz o espírito do que você está proclamando. Existem lares onde se ora incessantemente por paz, mas o caos e a discórdia são tolerados nas conversas diárias. Pede-se proteção divina, mas o conteúdo consumido glorifica a escuridão ou a violência. Busca-se santidade, mas objetos que carregam uma energia contrária ou que remetem a práticas impuras são guardados, seja por apego emocional ou por mera costume. E tudo isso, mesmo que oculto aos olhos humanos, tem um efeito direto e muitas vezes devastador no ambiente espiritual do seu lar. No capítulo 7 do livro de Josué, encontramos uma história impactante. Israel, um povo que havia sido invencível na batalha de Jericó, foi surpreendentemente derrotado ao enfrentar uma cidade muito menor, Ai. O que havia mudado? Deus revelou que um único homem, Acã, havia escondido em sua tenda coisas que estavam sob maldição divina. E embora fosse apenas uma tenda entre milhares, essa desobediência e a tolerância ao que era impuro afetaram toda a nação. Foi como se uma sombra se estendesse de um canto oculto e contaminasse todo o acampamento. Eles não viram a olho. Mas no mundo espiritual, o inimigo já havia encontrado terreno fértil para operar e trazer derrota. Essa história não está na Bíblia para nos assustar, mas para abrir os nossos olhos para uma verdade inegável. O que você tolera, te prende. O que você esconde, te expõe. O que você justifica, pode ser o que está roubando a sua paz hoje. O Espírito Santo está te chamando agora a examinar o terreno do seu lar. Não como alguém que busca erros com medo ou culpa, mas como alguém que deseja preparar sua casa para receber uma presença ainda maior e mais poderosa de Deus. Se você acendeu o altar em seu lar com a proclamação dos salmos, agora é o momento de purificá-lo completamente. Peça ao Senhor que te mostre se há objetos em sua casa que não deveriam estar ali. E não se trata apenas de imagens ou símbolos religiosos que contradizem a verdade do Evangelho. Pode ser um presente que veio de alguém envolvido em práticas espirituais alheias a Deus. Pode ser um livro, um filme ou uma série que exalta a bruxaria, o ocultismo, a violência ou o pecado de forma glorificada. Pode ser uma canção que abre portas ao temor, à tristeza ou a comportamentos que não agradam a Deus. Inclusive, pode se tratar de lembranças ou objetos que te prendem a relacionamentos passados e rompidos, que você ainda não entregou completamente nas mãos do Senhor. A limpeza espiritual não começa com uma lista de proibições. Ela começa com discernimento, com aquela voz interior, o Espírito Santo que sussurra: isso já não te edifica. Isso não pertence mais a quem você é agora em Cristo. E quando você ouvir essa voz, não duvide, não hesite. Não guarde algo por via das dúvidas ou justifique pensando: é apenas um objeto. Se o Espírito Santo aponta, é porque algo está operando por trás daquele item ou hábito. Depois de discernir, é crucial agir. Há coisas que não podem ser doadas ou simplesmente guardadas. Elas precisam ser destruídas. Porque se algo foi usado pelo inimigo para estabelecer uma presença ou influência em sua casa,
Você não pode simplesmente passá-lo para outra pessoa. Isso seria transmitir uma contaminação espiritual. Essa influência deve terminar ali, em suas mãos. Em muitos lares, o ambiente não muda drasticamente, não porque falte oração ou fé, mas porque sobra tolerância ao que não edifica. Uma vez que você removeu tudo o que desagrada a Deus, é o momento de declarar e selar novamente. Fale vida sobre cada cômodo. Caminhe por sua casa proclamando versículos de proteção e bênção. Coloque louvores e adoração para tocar, enchendo o ambiente. Invoque o Espírito Santo sobre cada canto. Sature a atmosfera com a verdade e a presença de Deus, porque a escuridão não resiste à luz, e onde a palavra é falada, o inferno recua e perde seu domínio. Não se trata de ser fanático ou de viver obcecado. Trata-se de ser sensível à direção do Espírito, de ter os olhos abertos para o mundo espiritual e o espírito desperto para as realidades divinas. Porque quando você aprende a discernir os ataques espirituais e a responder a eles com autoridade, você deixa de ser uma vítima e se transforma em um vigia fiel do altar do seu lar. E se você se mantiver firme, se não permitir que o invisível governe sua atmosfera, sua casa será um lugar onde os ataques não prosperam, onde a paz se impõe, e onde a atmosfera não depende das circunstâncias externas, mas da voz profética que se levanta de dentro. Agora que você já sabe como identificar os ataques, como responder com autoridade e como purificar seu lar, você precisa conhecer o princípio que sustenta todo este combate espiritual, a perseverança. Porque a vitória completa não vem apenas por um único ato de fé, mas por uma vida de fé constante e inabalável. E é isso que você está a ponto de descobrir no próximo e último capítulo, como sua constância impacta o futuro de suas gerações. Discernir que seu lar está sob ataque espiritual é apenas o começo. A verdadeira batalha começa quando você decide não se render, porque o inimigo sabe que não pode arrancar de você o que Deus já decretou, mas tentará exaustivamente te esgotar antes que você veja o cumprimento. É por isso que uma de suas estratégias mais sutis é semear o cansaço, a impaciência e a frustração quando você não vê resultados imediatos. É nesse ponto que muitos baixam os braços, bem antes do milagre. O apóstolo Paulo nos adverte em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Esta é uma advertência profética. A colheita virá, mas apenas para aqueles que perseveram. No reino espiritual, cada declaração, cada oração, cada ato de fé é uma semente. E como toda semente, precisa de tempo, cuidado e, acima de tudo, constância. Algumas brotam rápido, outras lançam raízes profundas antes de emergir. Mas todas têm um tempo divino de manifestação. O a seu tempo de Paulo não é o seu calendário ou suas expectativas. É o kairos de Deus, o momento perfeito. Enquanto isso, sua tarefa é permanecer firme, não se mover pelo que você vê, mas pelo que você sabe que Deus prometeu. Cada vez que você escolhe continuar orando sem ver resultados, está fortalecendo seu espírito. Cada vez que proclama promessas sem evidência natural, está alimentando sua fé. A guerra espiritual não é vencida em um único dia. É uma batalha diária. E quem a vence não são os mais apaixonados no início, mas os mais constantes em meio ao silêncio aparente. Quando você não sente nada, quando não vê nada, quando tudo parece igual e ainda assim você escolhe seguir, está declarando que sua fé não depende de sinais, mas da fidelidade de Deus. Há atmosferas que mudam com uma única declaração, mas há fortalezas que desabam com 1000, e só quem persevera vê essas muralhas caírem. A repetição espiritual não é rotina vazia, é um martelo que golpeia a rocha até quebrá-la.
O erro mais comum entre crentes é pensar que se algo não muda rapidamente, não está funcionando. Mas essa não é a verdadeira fé. A fé que agrada a Deus é provada na espera. É aquela que resiste a dias cinzentos e noites longas e continua dizendo: minha casa servirá ao Senhor. Essa é a fé que move montanhas, que faz o inferno tremer. Não se compare com outros. Cada lar tem sua história, suas batalhas e seus próprios tempos. O importante é que você não recue. Lembre-se, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. Você não está lutando para agradar a homens, nem para ter paz imediata. Você está lutando porque sabe que seu lar tem um destino profético, que seus filhos não serão escravos de sistemas, que este lugar foi consagrado ao Senhor. E mesmo que hoje você não o veja, você está estabelecendo essa realidade no mundo espiritual. A perseverança é a chave que abre portas invisíveis, é o sinal de maturidade espiritual, é a linguagem dos guerreiros do reino. Muitas vezes, quando tudo parece estagnado, é exatamente ali que você está mais perto do rompimento. Então, continue. Continue declarando. Continue orando. Continue purificando seu lar. Ao perseverar, você está fazendo muito mais do que ganhar uma batalha pessoal. Você está construindo um legado. A fé que você exerce hoje não para em você. Ela se estende como uma corrente invisível que tocará seus filhos, seus netos e as gerações que virão depois de você. Josué compreendeu isso perfeitamente em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse, eu tentarei, ou se eles quiserem. Ele declarou com convicção e autoridade, minha casa inteira, minha descendência, minhas gerações servirão ao Senhor. Isso foi um decreto geracional. Cada vez que você abre a boca para declarar a palavra em casa, está ensinando no invisível. Quando seus filhos ouvem você orar com autoridade, mesmo que pareçam não entender, seus espíritos estão sendo treinados. Quando veem que você não cede ao medo, que confia em meio ao caos, eles estão absorvendo uma cultura do reino, uma fé que não será apenas herdada, mas vivida e multiplicada. O maior legado que você pode deixar não são bens materiais, mas uma casa onde Deus foi glorificado a cada dia, onde a palavra foi falada com poder, onde se orou, se adorou e se lutou no espírito, renunciando a tudo que abria brechas. Esse tipo de herança não se gasta, não se rouba, não se destrói, ela permanece. Talvez você venha de uma história familiar, onde a fé não foi ensinada, onde só se respirava medo ou abandono. Deus te diz hoje, você será o primeiro elo de uma nova corrente. Você iniciará uma nova linhagem. O que você não recebeu, agora pode dar. O que não viveu, agora pode semear. O que não herdou, agora pode edificar do zero. E esse novo legado não precisa de perfeição humana, mas de um coração consagrado. Seus filhos precisam ver que diante dos problemas você corre para a palavra, que diante do medo você declara a fé, que quando tudo balança você permanece firme. Isso é o que eles recordarão e repetirão. Hoje este estudo se encerra, mas para você começa uma nova etapa. Você já não é apenas alguém que busca libertação. Você é um construtor de herança espiritual, um semeador de verdade eterna. Você compreendeu que o que acontece dentro da sua casa pode, de fato, mudar o que acontece fora dela. Que este dia seja marcado como o momento em que você decidiu ser raiz para que outros floresçam. Que suas paredes estejam cheias da palavra. Que sua atmosfera esteja saturada da presença de Deus. Que seu legado seja evidente, uma família que serve, proclama e caminha com Deus. Porque a casa onde Deus habita é a casa que permanece para sempre. Você chegou até o final, e isso diz muito sobre você.
Em um mundo de distrações, você escolheu permanecer, aprender e aprofundar. Isso revela uma sede espiritual real. Quero te parabenizar, pois você não chegou ao final de um vídeo. Você atravessou uma jornada, resistiu e se tornou alguém especial. Como um ato de honra espiritual, comente abaixo: Deus falou em minha casa. Essa será nossa marca, nosso código, para que eu saiba que você faz parte dos que não se conformam, que vão além. Hoje, você aprendeu como o inimigo ataca e manipula, mas também descobriu o poder da palavra falada e sua autoridade. Você compreendeu que a proteção do lar não é emoção, mas decisão diária. Aprendeu a usar sua voz como espada, a discernir ataques invisíveis, a manter a chama acesa. Descobriu que não luta só por si, mas edifica um legado para as gerações. Agora que você sabe tudo isso, não há volta. A verdade, uma vez revelada, transforma e exige ação. Deixo uma frase final, uma marca espiritual para os que chegaram até aqui. Minha casa é um altar. Escreva isso com convicção e sinta que está selando todo o aprendizado com um ato de fé. Este canal é um fogo aceso na escuridão. Cada vídeo é uma chama. Há milhões consumindo conteúdo vazio e o inimigo ganha espaço. Se você encontrou luz aqui, não a apague. Compartilhe este vídeo, difunda esta mensagem. Você é parte deste farol. Se ainda não é inscrito, faça-o agora. Não por mim, mas por você, por seu lar, por sua alma. Cada inscrição reforça nossa trincheira espiritual. Se já é inscrito, sinta orgulho, pois está investindo no eterno, alimentando sua fé, cuidando de sua atmosfera. Não seja como quem acende uma vela e a deixa apagar. Seja como quem alimenta o fogo, protege o altar e não permite que sua casa esfrie jamais. O Espírito Santo te trouxe aqui por um motivo. Ele te escolheu para ouvir isso e agora espera que você tome decisões e haja. Não se desconecte. Siga vendo os outros vídeos, aprofunde-se, porque isto não é um final, é um novo começo. Sua casa foi chamada a ser refúgio, sua voz foi criada para estabelecer atmosferas, sua fé não é frágil, é fogo, e seu legado já começou. Agora vá e que toda sombra saiba que em seu lar reina a luz de Deus.